Tom apresenta Alfredo como um daqueles personagens que o cinema frequentemente ignora, não por falta de potencial dramático, mas por excesso de normalidade. E é justamente essa normalidade que o filme transforma em matéria-prima para uma reflexão delicada sobre existência, valor e reconhecimento, pois desde os primeiros minutos fica claro que Alfredo não é alguém destinado a grandes gestos heróicos, mas a pequenos enfrentamentos diários que, somados, revelam uma forma particular de coragem. E, ao analisar a construção visual dessas cenas iniciais, percebe-se que a câmera frequentemente o acompanha de maneira quase documental, sem glamour, sem pressa, como se respeitasse o ritmo interno do personagem, permitindo que o espectador observe não apenas o que ele faz, mas como ele ocupa o espaço, e essa atenção ao detalhe cria uma intimidade rara, fazendo com que cada gesto aparentemente banal carregue um peso simbólico maior, e quando Alfredo interage com os outros personagens, a diferença de energia é evidente. Enquanto o mundo ao redor parece sempre em movimento, ele reage com uma calma que beira a inércia, mas que aos poucos se revela uma forma de resistência silenciosa. E essa oposição entre ritmo interno e externo se torna um dos eixos centrais do filme, funcionando como comentário sobre uma sociedade que valoriza velocidade e resultados imediatos, deixando pouco espaço para aqueles que precisam de tempo para existir. E ao longo da narrativa, o humor surge como consequência dessa discrepância, não como objetivo isolado, pois rimos porque reconhecemos a injustiça implícita nas situações, e não apenas pela situação em si, e essa diferença é fundamental para entender a profundidade de Toma, que poderia facilmente se limitar a uma comédia de erros, mas escolhe um caminho mais humano, onde o riso convive com a empatia, e uma das cenas mais emblemáticas desse equilíbrio é aquela em que Alfredo, diante de uma oportunidade aparentemente simples, hesita por tempo demais, perdendo o momento, uma situação que poderia ser tratada como piada rápida, mas que o filme prolonga, permitindo que o desconforto se instale, e nesse prolongamento reside a força dramática da cena, pois ele nos obriga a reconhecer quantas vezes a vida nos passou diante dos olhos enquanto ainda estávamos decidindo o que dizer, e ao refletir sobre essa sequência, lembro-me de debates pessoais sobre personagens passivos no cinema, muitas vezes acusados de falta de agência, mas Alfredo mostra que a passividade também pode ser uma forma de narrativa, um espelho de experiências reais onde nem sempre escolhemos agir, e o filme respeita essa complexidade ao não punir o personagem por suas hesitações, nem recompensá-lo de maneira artificial, optando por um retrato honesto das consequências, e à medida que a história avança, torna-se evidente que Alfredo não busca mudar o mundo ao seu redor, mas encontrar um lugar minimamente habitável dentro dele, e essa busca é retratada com uma sensibilidade que evita sentimentalismos excessivos, confiando mais uma vez nos silêncios e nas pausas do que em diálogos explicativos, e há uma cena em particular, aparentemente despretensiosa, em que Alfredo observa os outros à distância, e esse olhar funciona quase como uma declaração silenciosa de pertencimento e exclusão ao mesmo tempo, pois ele deseja fazer parte, mas não sabe exatamente como, e essa ambiguidade é algo que o filme trabalha com consistência até o final, recusando respostas fechadas, e ao comparar Toma com outras obras do gênero, percebe-se que sua singularidade está na recusa de transformar o protagonista em exceção. Alfredo não se torna especial aos olhos do mundo, mas passa a ser especial para si mesmo, e essa distinção muda completamente o impacto da narrativa, pois desloca o foco da validação externa para a construção interna de sentido, e confesso que essa abordagem sempre me toca de maneira pessoal, talvez porque dialogue com experiências próprias de invisibilidade e tentativa de afirmação silenciosa, e o cinema, quando acerta nesse ponto, deixa de ser apenas entretenimento para se tornar companhia, e é isso que Tom oferece ao espectador atento, uma companhia discreta, quase humilde, mas profundamente sincera. E o título Melhor Alfredo se revela então não como ironia cruel, mas como reconhecimento íntimo, a celebração de um homem que, mesmo sem aplausos, encontra uma forma de continuar, e ao final do filme, o que permanece não é a lembrança de uma grande virada, mas a sensação de ter testemunhado algo verdadeiro, uma vida que poderia ser a nossa, contada com respeito, humor e uma compreensão rara das pequenas grandezas escondidas no cotidiano.